Então, estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Queria deixar aqui para a nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 em diante. Muitas pessoas não se entregam a Jesus. E, sabe, às vezes nós nos perguntamos por que essas pessoas não seguem a Jesus. Por que os nossos familiares, aqueles que moram com a gente, aqueles que convivem com a gente, por que os nossos amigos que estão sempre com a gente, por que esses não entregam sua vida para Jesus e não seguem o caminho junto conosco? Nós nos perguntamos muitas vezes sobre isso e nós, às vezes, não sabemos a resposta, né? Às vezes, essas pessoas dizem não saber o porquê, não se entregam de vez, apesar de crerem, apesar de acreditarem que Jesus ele é real, que a palavra de Deus ele é a verdade. Por que essas pessoas não entregam suas vidas para Jesus? Eu queria ler um texto com você e eu tenho certeza que esse texto vai nos trazer uma reflexão muito grande. Talvez o título que nós poderíamos dar para essa mensagem é Eu sei porque você não segue a Jesus. João capítulo 12, versículo 37 diz assim: Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse texto aqui ele é uma revelação, né, exata, por que muitas pessoas não seguem a Jesus, por que muitas pessoas não se decidem por Jesus, né? Esse texto aqui diz que mesmo depois de Jesus ter feito sinais miraculosos, coisas grandes, extraordinárias, muitos daqueles não creram nele. Sabe, às vezes nós imaginamos que por muito o Senhor manifestar poder, milagres, ressuscitar mortos, curar cegos, fazer o mudo falar, talvez por essas razões algumas pessoas vão crer. Não sei você, mas algumas pessoas já falaram, e eu já falei isso um dia. Poxa, se eu estivesse no meio do povo de Israel no tempo que eles estavam saindo do Egito, eu nunca iria murmurar, cara. Poxa, eles viram as pragas, eles viram o mar se abrir, eles viram os milagres no deserto, e mesmo assim aquele povo murmurava, aquele povo não adorava a Deus, não amava a Deus com todo o seu coração, não entraram na terra prometida. Eu não seria assim. Talvez você já falou isso, eu já falei isso, e já ouvi muita gente falar isso. Mas sabe uma coisa? O povo de Israel ele nos dá um grande ensinamento, uma grande lição, porque eles provaram para nós desde o Antigo Testamento que sinais, milagres extraordinários não são o suficiente para converter o coração do homem. Não é. Não é por muito se fazer milagres ou sinais que o coração do homem será convertido. E na nossa geração nós temos visto muito isso. Pessoas que estão indo atrás dos sinais, dos milagres, mas nem sempre essas pessoas estão indo atrás de Jesus, seguindo a Jesus, crendo em Jesus. Porque Jesus ele veio fazer muito mais do que simplesmente operar sinais. Então nesse texto nós vemos o motivo de algumas pessoas não entregarem sua vida a Jesus e seguirem a Ele, independente de estarem vendo muitos sinais. Aqui, esse texto diz que, segundo o profeta Isaías, muitos tinham olhos, mas não enxergavam. Muitos tinham ouvidos, mas não ouviam. São surdos que ouvem e cegos que enxergam. São pessoas que conseguem ver que Jesus é real, que a palavra de Deus é verdade, mas elas não conseguem abrir mão da vida que levam. Por quê?
Por que será que essas pessoas não conseguem abrir mão da vida que levam? Aqui essa palavra também mostra um detalhe muito importante. Sabe o que essas pessoas temiam? Elas temiam ser excluídas do grupo que faziam parte. Elas tinham o costume de ir à sinagoga, elas tinham uma estima muito alta pelos fariseus e elas temiam ser excluídas por eles, ser rejeitada por eles. A rejeição do grupo que nós fazemos parte é um temor de uma pessoa que não decide seguir a Jesus. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando nós caminhamos no mundo e caminhamos no meio de pessoas que não professam a fé em Jesus, que não obedecem a sua palavra, é automático. Essas pessoas, elas estão seguindo um caminho, nós seguimos com elas. Só que quando nós decidimos crer em Jesus e segui-lo, automaticamente a nossa direção ela vai mudar. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, decidimos obedecê-lo e segui-lo, automaticamente nós não vamos mais andar, parar ou nos assentarmos com aqueles que não estão obedecendo. Zé Carlos, o que quer dizer isso? Eu vou deixar as minhas amizades, eu não vou ter mais amigos, eu vou ter que excluí-los todos das minhas redes sociais, não vou poder mais falar com eles, não vou poder mais visitá-los nos seus aniversários. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que seguir a Jesus é escolher um padrão de vida diferente, é seguir um modelo de vida diferente. Essa é a proposta do Evangelho, transformar a nossa mente. Agora perceberemos que algumas coisas que fazíamos não era conforme a vontade de Deus. E agora precisaremos deixar de fazer essas coisas. E deixar de fazer essas coisas é também deixar de estar com algumas pessoas. Isso é importantíssimo. Quem sabe muitos hoje ainda não professaram sua fé em Jesus, não decidiram segui-lo porque tem medo de perder as suas amizades. Eu quero te dizer uma coisa aqui para finalizar. Quando nós perdemos as nossas amizades que nos levam a pecar, nós não temos nisso um prejuízo. Pelo contrário, talvez nós sejamos excluídos dessas pessoas, ou talvez nós tenhamos que decidir sair do meio delas, mas existe um benefício no meio disso tudo. Existe uma mesa preparada para os filhos de Deus, para aqueles que escolhem estar aos seus pés, para aqueles que escolhem obedecer a sua palavra. Esse é o lugar que Ele preparou para nós. Sair da roda dos escarnecedores é sair dali para nos assentarmos à mesa com o Senhor. O que você prefere? Que grupo você prefere? Você tem medo de ser excluído por aqueles que não estão caminhando e seguindo a Jesus? Talvez o seu amor por esse grupo ainda é maior do que o seu amor por Jesus. Decidir amar, seguir, obedecer a Jesus é automaticamente ser excluído de alguns grupos que não agradam a Deus. Pense nisso. Ter Jesus como amigo, ter Jesus como melhor amigo, ter Jesus como primeiro amor, é a maior bênção das nossas vidas, é a maior dádiva, sem falar dos irmãos que Ele também nos dá, né? Nós não estamos sozinhos no caminho. Então, não tenha medo de ser rejeitado, não seja como aquelas pessoas que, apesar de verem sinais miraculosos, apesar de até crer em Jesus, eles desejavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que não seja essa a nossa busca, que nós não estejamos interessados em grupos, mas que sejamos satisfeitos com a mesa que Ele preparou para nós e nós, como irmãos, podemos nos assentar nesta mesa, comer com Ele, nos alegrarmos com Ele. Isso é uma bênção muito grande. Que Deus te abençoe.